Olá, personas! Eu sou a Tami, bem-vindos ao TV TamiWhy. Eu estou aqui para fazer a resenha de um livro que eu tava querendo muito fazer. Sério, gente, esse livro me surpreendeu demais, que foi o Rio Vermelho, da Amy Lloyd. Esse livro é da Faro Editorial, é um thriller, o primeiro thriller que eu li adulto, então foi uma experiência maravilhosa, inclusive foi uma ótima porta de entrada. Eu já quero ler mais thrillers. Esse livro tem a tradução do Carlos Cizilá, que eu não ligo muito pra tradução, mas se vocês ligarem, eu achei legal falar isso aqui pra vocês. Esse livro tem 266 páginas, parece mais, mas é porque as páginas são grossas, e isso é um ponto super positivo que eu tenho que ressaltar da edição da Faro, que essa edição como um todo está maravilhosa. Então eu já amei essa editora, e esse é o primeiro livro que eu tenho dela. E esse livro ele também foi publicado tanto lá fora quanto aqui no Brasil em 2018, então é um livro recente e muito bom. Já digo e já adianto que eu dei 5 estrelas pra esse livro, maravilhoso, zero defeitos. Mas enfim, vamos falar da sinopse. A sinopse fala sobre uma mulher, a Sam, que ela vê um documentário de um ex-presidiário, na verdade um presidiário chamado Dennis, que fala que ele é inocente. E aí ela acredita nessa inocência dele e resolve mandar uma carta pra ele. E nessa que ela manda a carta, ele responde. Ela decide que está apaixonada por ele depois de algumas trocas de cartas durante alguns meses. E aí ela vai da Inglaterra, que é o país onde ela mora, até os Estados Unidos, onde ele tá preso, pra ficar com ele, pra eles terem um certo relacionamento. E aí, chegando lá, depois de algum tempo, surgem novas provas, o Dennis é solto, gente, eles começam a viver juntos. E não só viver juntos, como do meio pro final do livro, eles vivem juntos aonde? Numa cabana, no meio da floresta, onde o vizinho mais próximo tá o quê? Quilômetros de distância. Aí você já viu, né? Lascou a vida da nossa protagonista e a gente, junto com ela, vai ficar ali tentando saber se ele é inocente, se ele é culpado, ali naquela desconfiança toda até o final do livro, que nos agoniza o tempo todo. Mas enfim, nossa, foi muito bom esse livro. Como eu disse, ele é um livro adulto, não recomendo pra você que tá aí me assistindo, que tem na casa aí dos 10, 11, 12, 13, 14 anos, tá bom? Porque ele é um pouco pesadinho, mas fiquem por sua conta em risco, não é mesmo? E eu também queria dar um alertinha de gatilho pra vocês, porque eu queria dar um alerta de gatilho pra estupro, porque eu considerei estupro uma cena daqui, mesmo que não tenha falado abertamente, eu não tenha dado a entender abertamente que era, de fato. Inclusive, você que já leu, me digam aqui nos comentários, porque eu acho que eu sei do que... Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Então, me digam aqui nos comentários se vocês concordam comigo. Agora vamos estabelecer aqui alguns tópicos para falar sobre cada parte do livro. Primeiro, a narrativa. A narrativa é em terceira pessoa, mas a gente vê primordialmente o ponto de vista da Sam. Além disso, tem no começo intercala os capítulos entre esse ponto de vista e trechos de um livro que conta a história do Dennis antes de ele ser preso ali na adolescência. Então, a gente vai aí descobrindo mais sobre esse personagem, enquanto vai vendo a Sam aí com ele e todas essas coisas. E essa narrativa, eu posso dizer que ela foi muito agonizante. E ela me deixava tensa o tempo inteiro, porque ela não é bonita. Tem umas descrições aqui que você fica, muito, meu Deus do céu. Eu vou até dar alguns exemplos, até marquei aqui com um post-it diferente pra falar pra vocês algumas dessas coisas que, tem ao longo do livro inteiro e que sabe, ajuda a criar essa tensão. Inclusive é um ponto muito positivo da história, diga-se de passagem. Aqui era uma parte em que a Sam tava, muito ansiosa com o acontecimento. Aí ela falou aqui, ó: ao longo da noite, teve de correr para o banheiro e esvaziar o estômago até que fosse apenas a água que forçara pela garganta que voltasse, fibrosa e quente. E ainda tem a outra parte. Sam escovou os dentes com tanta força que cuspiu sangue. Ajeitou o cabelo num rabo de cavalo e enrolou num coque apertado, prendendo-o com grampos e machucando o couro cabeludo. Pra vocês verem, uma parte aqui que ela está com o Dennis, que eu achei uma parte meio louca, que
Que é assim, Sam fechou os olhos com Dennis brincando com seu cabelo, enrolando-o ao redor do dedo, cada vez com mais força até doer. Gente, depois que apareceu essas cenas, foi as que mais me marcaram, diga-se de passagem. Eu não consegui, eu não tava sabendo lidar com essa história, eu já tava aqui com coisa, com vertigem até. Mas enfim, parecia que eu tava num bom filme de terror, sabe? Aqueles que realmente deixam com medo. Então, foi quase isso. Mas enfim, falando sobre a história, eu devo dizer que eu entrei no livro achando que ia ser um clichê. Eu achei que eles iam ficar juntos e, enfim, eu já tava antecipando a personalidade da protagonista. Eu antecipei muito a personalidade do Dennis e divergiu completamente de tudo que eu tava achando, sério. Tipo, a história se conduziu de uma forma tão natural e tensa e cara, sério, de verdade, é uma história muito boa, é uma história que poderia ter acontecido comigo a qualquer momento, sabe? E a narrativa, assim, já completando tudo, ajudou muito a fazer com que eu me sentisse dentro da história. Parecia que eu tava, tipo, sempre do lado, sendo a sombra da protagonista enquanto tudo tava acontecendo. Então eu consegui sentir medo por ela de tudo. Ou seja, nossa, mano, que história, que história. E aí, embarcando aqui, a gente fala sobre o desfecho, que aí, minha gente, foi a coisa. Foi a coisa que, assim, eu no meio do livro, no começo do livro, eu já tava antecipando tudo, que ia acontecer no final. Já tava criando planos mirabolantes, já tava pensando assim, não vai acontecer isso, não, mas vai acontecer isso. Era cada plano absurdo que eu tava pensando, e nenhum deles foi o que aconteceu. E não só isso, porque foi muito engraçado, porque, tipo, veio a revelação. Mas veio de uma forma tão natural, então, leve, digamos, assim, eu tava esperando uma coisa muito mais pá. E veio assim, numa calmaria que, tipo, demorou algumas páginas até eu realmente ficar chocada. Então, assim, eu ainda não sei se eu gostei desse final. Não, mentira, eu gostei muito desse final, pra falar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tava esperando uma coisa maior. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que eu tava esperando. Então, foi uma coisa que explodiu minha mente na dúvida, entendeu? Na dúvida do que eu tava esperando e o que o livro me deu, mas ao mesmo tempo é muito surpreendente, muito tenso. Enquanto não tava chegando aquele final, meu coração tava assim batendo e quase saindo pela garganta de tanto que eu tava nervosa lendo esse livro. E tem o epílogo. Só que o epílogo eu achei que ele só respondeu o grosso de algumas dúvidas que eu ainda tinha depois do final do último capítulo. Ele não respondeu alguns detalhes muito que ficaram presos na minha cabeça, que eu tava muito querendo saber sobre esses detalhes. Inclusive, eu vou até deixar um comentário fixado aqui embaixo, vou tentar pelo menos, contando sobre esses pequenos detalhes pra gente discutir, você que leu o livro, tá bom? Porque são coisas, atitudes, pequenas atitudes que eu ficava pensando, cara, mas por que ele tá fazendo isso? Ou o que realmente aconteceu neste momento? Coisas do tipo. E que eu ficava tipo, enfim, vamos deixar aqui nos comentários, vamos completar desse raciocínio aí, tá bom? Agora vamos falar um pouco dos personagens. A nossa querida Sam, não é mesmo? Ela é uma personagem que, olha, a gente tá sempre na mente dela, mesmo sendo narrada em terceira pessoa. Então, mesmo ela sendo uma personagem meio chata, às vezes irritante, porque ela sente ciúmes, porque ela se coloca pra baixo o tempo todo, ela é desorganizada, então é sempre agoniante isso, fora essas coisas que ela faz com ela mesma, assim, quando ela tá nervosa, coisas do tipo. Então aí já deixa aquele negócio, mas ao mesmo tempo eu consegui sentir empatia por ela. Eu consegui sentir empatia porque ela faz umas atitudes ruins, mas são atitudes que às vezes a gente mesmo faz. E por mais que quando a gente vê outra pessoa fazendo, seja meio ruim, a gente sabe que a gente faz aquilo, sabe? É uma coisa meio louca, porque a gente é humana, a gente faz coisas que às vezes não são tão legais assim. Fora que ela também idealiza muito as coisas. Ela fica idealizando o tempo todo uma cena que vai acontecer com ela e com o Dennis a seguir. Sei lá, ele vai me dar a mão, ele vai me beijar, vai ser fofo, vai ser isso. E no final não é nada do que ela pensa, e na verdade até pior. Mas ao mesmo... E tipo, a gente é assim também, sabe? A gente também
idealiza coisas e nunca é do jeito que é. E é engraçado porque dá até pra gente pensar que talvez aqui ela esteja gostando do Dennis mais pela ideia pré-estabelecida que ela deu pra ela na mente dela de que ia ser bom, quando na verdade, enquanto tá rolando, não é, mas ela sempre pensa que vai ser melhor. Ela sempre fala, quando acontecer isso vai melhorar, ou quando chegar nesse ponto vai melhorar, ou quando eu com ele estivermos sozinhos vai melhorar e ele vai ser legal comigo, sabe, coisas desse tipo. Ou seja, é muito louco isso. E a gente se pega se prendendo a isso que a personagem fala. Então eu achei sensacional. E eu consegui me identificar com ela a partir desses pontos. E eu não sei se isso é um problema meu ou se realmente a escritora faz isso com a gente. Mas enfim, falando sobre o Dennis, eu achei que ele ia ser um brutamontes grosso, rude, sabe aquele estereótipo clichê do cara presidiário, todo rancoroso. E além disso, eu também achei que ele ia transformar o relacionamento deles no nível agressão física, mais abusivo, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, gente. Assim, o Dennis, ele é estranho, a gente não pode negar, mas ele divergiu de tudo, toda a personalidade que eu dei pra ele divergiu completamente, assim, o que me deixou, inclusive, bem surpreendida e fez eu até pensar que, tipo, cara, tudo que eu tava deduzindo sobre a história tava dando tudo errado, entendeu? Então, assim, eu já não sabia mais o que esperar daqui pra frente. E o Dennis, ele é um personagem meio peculiar, porque algumas vezes eu me pegava falando, tá, ele fez essa atitude legal, então talvez ele seja legal, mas às vezes ele fazia uma atitude tão estranha que, tipo, se você for parar pra pensar, talvez não tenha sido nada demais, mas ainda dá aquela pulguinha atrás da orelha, você ainda fica pensando, aí eu ficava pensando, não, pera, ele é muito estranho, não dá. Então eu ficava nesse impasse, e isso ajuda também a gente a entender a protagonista, o impasse que talvez ela também esteja sentindo sobre isso. Então, sério, foi uma coisa muito, muito, muito louca. Fora que o Dennis, ele também tem mania de organização, enquanto a Sam é desorganizada. É uma coisa que divergiu também, porque a gente sempre pensa que o cara é desorganizado e a mulher que é organizada. Então, tipo, nossa, é sensacional. Só que às vezes ele é até rude, até grosso com ela também. Então, às vezes ele soltava umas coisas grossa mesmo, falando sobre a personalidade dela, sobre ela ser desorganizada, sobre ela ser ciumenta. Então, sabe, ai, eu não gosto desse personagem. Vamos deixar aqui bem claro isso, não é mesmo? Gente, tenso. Enfim, também tem a personagem da Carrie, que ela é amiga ali do casal. Ela foi a responsável pelo documentário, então ao longo do livro ela faz algumas entrevistas. Então a gente consegue entender mais sobre o caso, sobre esse assassinato das mulheres a partir dessa entrevista dela. Tem também a Lindsay, que ela participa muito até do meio pro final. Ela gera ciúmes na Sam e tudo mais. E tem o Howard, que era um amigo de adolescência, de infância do Dennis, que era um menino problemático, então ajuda a gente a pensar que, tipo, Dennis andava com pessoas problemáticas e tudo mais. Então foram personagens que apareceram muito aqui na história. E o Howard, ele também é filho de um policial que sempre ficava culpando o Dennis pelas atitudes do filho. Enfim. E eu acho que foi isso que eu queria falar sobre esse livro, sobre essas coisas, mas o vídeo ainda não acabou, porque eu quero dar para vocês 2 indicações de histórias que parecem com Rio Vermelho. Eu achei legal fazer isso, pra não trazer só uma história, trazer histórias parecidas e dar mais indicações pra vocês. E uma delas é a série You. Por que que eu acho que a série You é parecida? A série You, ela também tem 2 protagonistas que têm defeitos, mas que a protagonista feminina, ela fica com o cara por ele tratar ela de certa forma bem em muitos aspectos. E o cara, ele também faz coisas boas de vez em quando que acabam mascarando e acabam fazendo a gente ficar nesse sentimento conflitante entre ele ser bom e ele ser ruim, mesmo ele tendo atitudes estranhas. Só que no caso da série You, a gente sabe que o Joe, né, ele
é ruim desde o começo. No Rio Vermelho a gente não tem essa certeza. A gente ficou só na dúvida mesmo, não é mesmo? E também tem o relacionamento deles, que a princípio é tudo flores, mas aí começa algumas discussões, algumas coisas que falam pra magoar. Então eu achei muito interessante, me lembrou muito nesse quesito. E o clima tenso ali das coisas acontecendo e tudo mais. E eu também não podia deixar de trazer daqui uma indicação de livro também, que é o Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick, que também é um thriller, só que é um thriller para jovens. E eu achei que o clima desse livro foi parecido. Esse livro também se passa numa cabana no meio da floresta. E não só isso, como eu achei o final muito parecido também. Só que esse daqui eu recomendo mais pra quem é jovem, tá ali nos 17 anos, 16. Esse daqui eu recomendo mais para iniciar no mundo dos thrillers. E esse livro tem romance diferente de Rio Vermelho. Então se você gosta de romance, só que gosta de uma pegada assim mais tensa e cabanas no meio da floresta que te deixa tenso, recomendo esse livro também. E é isso, gente, eu tô muito feliz de ter feito essa resenha, espero muito que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários se vocês ficaram interessados em Rio Vermelho e se vocês gostaram desse roteirinho que eu preparei. E se vocês querem que eu continue fazendo as outras resenhas dessa forma, é muito importante a opinião de vocês para mim, tá bom? Um super, super, hiper, mega beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e tchau!